receber agora a doutora Maria Helena Gibran, que vai falar sobre a relação do Viagra com a intimidade. Olá! Hoje estamos voltando com o nosso bate-papo sobre o Viagra, a tão falada pílula da potência sexual. E como já vimos no nosso encontro passado, essa é uma reflexão de extrema importância, porque toda essa movimentação, toda essa agitação causada pelo Viagra tem sido extremamente importante e reveladora de aspectos importantes, tanto da intimidade pessoal, quanto da intimidade nos relacionamentos no que se refere à sexualidade. Muito bem, então vamos entender um pouquinho como é que funciona o Viagra. Eu aqui não vou entrar em detalhes fisiológicos sobre os efeitos da medicação. Isso vamos deixar para os médicos que vão detalhar muito melhor isso para vocês. Mas uma coisa importante nós entendemos agora, que o Viagra, ele age como um facilitador da excitação sexual e não um facilitador do desejo sexual. Por que é importante a gente entender isso? Desejo sexual é diferente de excitação sexual. Eles têm, inclusive, mecanismos fisiológicos diferentes. O desejo tem a ver com o processo da vontade, da disposição, do apetite que se tem para o sexo. E a excitação? A excitação nada mais é que o processo de ereção no homem e de lubrificação, de entumecimento do clitóris, de abertura vaginal da mulher. E é só aí que o Viagra age. Portanto, ele não é um afrodisíaco, ele não vai te dar um apetite sexual, ele não vai deixar você de repente disposto para o sexo 24 horas por dia ou naquele momento que você tomou o remédio. Ele só vai facilitar a ereção e a lubrificação em quem já tem esse apetite. Tanto é que se você tomar o remédio, por exemplo, e for ler um jornal, não vai acontecer nada. Você precisa estar com a disposição para o sexo. Muito bem. Já que o Viagra tem a ver com excitação, vamos pensar um pouquinho sobre ela. Qual que é o maior inimigo da excitação? Fora os problemas orgânicos, é claro. Os maiores inimigos da excitação são o medo e a ansiedade. É a ansiedade de desempenho e o medo de falhar que estão levando homens e mulheres em busca do Viagra. Isso, como a gente já viu isso no encontro passado. Nesse caso, o Viagra vai estar funcionando como? Como tranquilizante. E a minha questão é a seguinte: por que um remédio para tranquilizar? Onde é que está a intimidade? Sim, porque se as pessoas estão indo para a relação com ansiedade, é porque estão indo para atender uma expectativa. E não para se relacionar como duas pessoas que estão cúmplices dos desejos e limites um do outro. Então, minha gente, cuidem para que um remédio não substitua essa interação, essa comunicação franca e aberta entre vocês, que, aliás, é uma das coisas mais difíceis de se conseguir. E é uma das coisas, inclusive, que mais provoca disfunção sexual. Eu sei que às vezes é difícil mesmo a gente se entender, mas, olha, eu te garanto que é mais barato e não tem efeito colateral nenhum. Agora, sem essa abertura, os desencontros e as ansiedades vão continuar. E por que isso? Porque os erotismos da mulher e do homem são absolutamente diferentes. Eu não vou entrar nisso agora porque não temos tempo para isso, mas o que interessa saber é que o que excita um homem é muito diferente do que o que excita uma mulher. O que desperta desejo num homem também é muito diferente do que o que desperta o desejo numa mulher. E quem ilustra muito bem isso numa das reportagens da mídia escrita foi o Gabeira, o Fernando Gabeira, quando ele faz uma análise das diferenças de expectativas dos homens e das mulheres. E eu vou até ler para vocês, porque realmente ele foi brilhante. Ele diz que para as mulheres, a pílula da felicidade seria aquela que fizesse os homens telefonarem no dia seguinte. Percebe as diferenças?
Os homens pensam estar agradando de um jeito, as mulheres querem de outro e vice-versa. E quanto desencontro. Agora, não é uma pílula que vai promover esse encontro, e sim a intimidade. Só que é espantoso o quanto se reforça esse desencontro e não a intimidade. E agora a mais nova fórmula de reforçar esses desencontros, que são tão antigos, é com o uso do Viagra. E eu vou fazer, inclusive, questão de ler para vocês entenderem isso que eu estou falando. Saiu num dos jornais de maior tiragem, né, do nosso estado, uma frase muito interessante para a gente pensar, que diz o seguinte: há controvérsia, mas alguns especialistas acreditam que o remédio dará ao homem um poder até agora exclusivo das mulheres, fingir tesão. Esse poder é um poder mesmo ou é uma pressão? Por que será que alguém finge? Com certeza não é porque está livre. Isso é que nem pai que fica exigindo muito, proibindo muito o filho, com certeza ele mente. E também outra questão, por que copiar uma coisa que é chata de se fazer? Não pense que é gostoso ter que fingir, porque realmente isso é produto de uma pressão. E para a mulher até machuca, à medida que ela não está excitada, isso arde, não só machuca emocionalmente, como fisicamente. Tem tanta coisa legal para a gente imitar, porque isso. E não para por aí. Tem um outro parágrafo interessante. Veja, os médicos recomendam que os pacientes não contem às parceiras que estão tomando remédio. Veja bem, os médicos recomendam. Com certeza não são todos os médicos, mas imagina o peso com que isso chega para quem está lendo. É uma boa recomendação para continuar o jogo de esconde-esconde na cama. Bom, mas que tal se ao invés de esconde-esconde, a cama não pudesse ser um bom ponto de encontro? Pense nisso. Obrigada, Maria Helena. O programa está chegando no finalzinho. Eu vou me despedir de você ouvindo uma das músicas que fazem parte do novo CD da Rede Mulher.